Bem-vindos e bem-vindas a mais um Direito Direto. O programa que está aqui para descomplicar o juridiquês para todo mundo. A gente pega temas importantes do direito e tenta deixar tudo bem objetivo, bem claro, sabe? Acessível mesmo. E antes da gente começar o papo de hoje, aquele lembrete amigo. Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Spotify, Deezer, onde você ouvir. Curtiu o conteúdo? Então, ajuda a gente. Deixa a curtida, avalia lá com 5 estrelas, compartilha com a galera. Especialmente quem tá ralando pros concursos, né? E segue a gente no Instagram também, para continuar a conversa. @Direito Direto Podcast. E lembre-se, o Direito Direto é perfeito para encaixar na rotina. Tá no trânsito, lavando louça, na academia, dá o play. É conteúdo de qualidade, leve, direto ao ponto. A gente monta tudo com base em cadernos de estudo, pesquisa, então comentem, perguntem, acompanhem com a gente. E fica a dica, que tal criar umas playlists por matéria? Ajuda demais a organizar os estudos. Hoje, o nosso papo é sobre um assunto chave no processo civil. Jurisdição e o foco principal, competência. É um tema, assim, essencial para quem advoga, para quem trabalha na área e, claro, para quem está estudando para concurso. A gente sempre começa com aquela ideia mais antiga de jurisdição, do latim, né? Juris dictio, dizer o direito. Mas, nossa, isso mudou bastante, né? Mudou muito. Essa visão clássica é só o começo, sabe? Hoje, a gente entende jurisdição de um jeito bem mais completo. Tem uma menção doutrinária que diz que é a função do Estado, né? Exercida por um terceiro imparcial, o juiz, para aplicar o direito num caso concreto e de forma imperativa, buscando resolver o conflito. O ponto central é que a decisão final pode se tornar indiscutível, a famosa coisa julgada. E tem também a substitutividade. A decisão do juiz entra no lugar da vontade das partes e a imperatividade, ou seja, a decisão tem força, tem que ser cumprida. Entendi. E é aí que entra a competência. Se a jurisdição é esse poder geral de dizer o direito, a competência, ela delimita esse poder. Antigamente, o pessoal falava que era a medida da jurisdição. Hoje, a gente pode dizer que é o conjunto de regras que define qual juiz, qual órgão vai poder exercer a jurisdição naquele caso específico. Ela meio que distribui as tarefas, sabe? Boa. Então, jurisdição é o poder de julgar. E competência é quem, onde e como vai julgar cada caso. Tipo uma distribuição de funções mesmo. E a divisão mais importante que a gente ouve falar é entre competência absoluta e relativa, né? Parece que o que manda aí é o tipo de interesse que está em jogo. Exatamente. Essa diferença é crucial. A competência absoluta está ligada a regras de ordem pública. O foco é proteger o interesse público. Por isso, ela é definida por critérios que as partes não podem mudar. Não dá para combinar diferente. E quais são esses critérios? Basicamente 3. A matéria, que é o assunto principal, tipo o direito de família, né? A hierarquia, que pode ser a instância tribunal julgando o recurso, ou a função específica no processo. E a pessoa, quando quem está no processo, tipo a União Federal, puxa a competência para um lugar específico. Ok, matéria, hierarquia, pessoa. Interesse público. Mesmo. Os critérios aqui são o território e lugar onde a ação tem que ser proposta, o foro e o valor da causa, que pode levar o caso para um juizado especial, por exemplo. Território e valor da causa. Interesse privado. Perfeito. E a base legislativa, lá nos artigos 62 e 63 do Código de Processo Civil, o CPC, traz a regra de ouro. A competência absoluta é inderrogável. As partes não podem escolher um juízo diferente do que a lei manda com base nesses critérios de matéria, pessoa ou função. Qualquer acordo sobre isso é nulo. Já a relativa, como regra, pode ser modificada, pela vontade das partes ou por outras situações que a gente vai ver. Entendi. Inderrogável versus modificável. Público versus privado. Faz sentido. Mas direito sempre tem um mas, né? Imagino que tenha casos onde essa linha não é tão clara assim. Tem sim. E são exceções que caem muito em prova e aparecem na prática. Um exemplo clássico está na base legislativa, no artigo 47, parágrafo 2º do CPC. Ele fala das ações possessórias sobre imóveis, tipo reintegração de posse. O critério para saber onde processar é o local do imóvel, né? Foro da situação da coisa. Que normalmente seria relativo por ser territorial. Exato.
Mas a lei expressamente diz que, nesse caso, a competência é absoluta. A lógica é facilitar a prova, permitir que o juiz esteja mais perto da situação. É uma questão de praticidade. Interessante. Outro exemplo está na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a Lei 12.153 de 2009. O artigo 2º, parágrafo 4º. Lá diz que a competência desses juizados para causas contra estados e municípios vai até 60 salários mínimos. O critério é valor da causa, que é tipicamente relativo. Certo. Só que a lei diz: onde tiver um juizado da fazenda instalado, a competência dele para essas causas vira absoluta. Ou seja, tem que ir para lá, não é escolha das partes. Que legal como a lei faz esses ajustes. E na prática, no dia a dia do processo, como é que essas diferenças aparecem? Tem jeito certo de alegar incompetência? É igual para absoluta e para relativa? Tem pontos em comum e diferenças bem importantes no jeito de lidar com isso. Para alegar incompetência, tanto a absoluta quanto a relativa, o réu tem que fazer isso na contestação como questão preliminar. A base legislativa para isso está nos artigos 64 e 337, inciso I, do CPC. Tem também a chance de alegar por petição simples em alguns casos, como diz o artigo 340. Ok, sempre na contestação, como regra. Isso, mas aqui tem uma diferença fundamental. A incompetência relativa, o juiz não pode reconhecer de ofício, sozinho. Isso está em súmula do STJ, a súmula 33. Depende do réu alegar. Se o réu não falar nada na contestação, acontece a prorrogação da competência. Prorrogação. É, aquele juízo que era só relativamente incompetente passa a ser o competente para julgar. O réu perdeu a chance, digamos assim. Ah, entendi. Tem que ficar esperto na contestação, então. Exatamente. Já a incompetência absoluta é diferente, porque envolve ordem pública. Pode ser alegada por qualquer um, a qualquer momento do processo. E o mais importante, o juiz tem que reconhecer de ofício assim que perceber, mesmo que ninguém peça. Está lá no artigo 64, parágrafo 1º do CPC. Faz sentido por ser ordem pública. E quando o juiz reconhece a incompetência, seja absoluta ou relativa, o que acontece? O processo acaba? Não, a regra geral não é acabar o processo, tanto para absoluta quanto para relativa. A base legislativa, artigo 64, parágrafo 3º do CPC, diz que o juiz manda os autos para o juízo que ele acha que é o competente. Ah, então só remete. Em regra, sim. Mas, atenção, tem uma exceção importante nos juizados especiais cíveis da Lei 9.099. O artigo 51, inciso 3º dessa lei, diz que se for reconhecida a incompetência territorial, que é relativa, aí sim o processo é extinto sem julgar o mérito. Não tem remessa nesse caso específico dos JECs. Detalhe importante esse dos juizados. Com certeza. E tem mais um ponto sobre as consequências, o princípio do translatio iudice. Está no artigo 64, parágrafo 4º do CPC. Ele diz que, mesmo que o juiz seja incompetente, os efeitos das decisões que ele deu, inclusive liminares, decisões de mérito, são mantidos até que o juiz competente decida de novo. Salvo se o juiz competente mandar anular, claro. Isso foi uma evolução, porque antigamente se achava que decisão de juiz incompetente era nula. Hoje a ideia é aproveitar os atos por economia processual. Nossa, faz muito mais sentido aproveitar os atos, né? Evita ter que fazer tudo de novo. Falando em princípios, você mencionou o translatio iudice. E aquele outro, de nome alemão, competens competens. O que é isso? Ah, o competens competens. O nome assusta um pouco, mas a ideia é simples. Significa que todo juiz tem competência para decidir sobre a sua própria competência. É tipo uma competência para ver se tem competência. Mesmo o juiz que acha que não pode julgar o caso de jeito nenhum, ele tem a competência para dizer "sou incompetente" e mandar o processo para quem ele acha que é competente. Essa análise inicial é a competência em ação. É mais visível na incompetência absoluta, que o juiz reconhece de ofício. Entendi. O juiz pode decidir sobre a própria competência dele. Exato. E isso vale também na arbitragem.
A Lei de Arbitragem 9307, no artigo 8º, parágrafo único, diz que o árbitro é quem decide sobre a validade do acordo de arbitragem, ou seja, o árbitro decide sobre a própria competência. O STJ confirma isso direto. Legal saber que vale para os dois sistemas. E o outro princípio que a gente falou, a perpetuatio jurisdictionis, perpetuação da jurisdição. Como funciona? A perpetuatio jurisdictionis está lá no artigo 43 do CPC. A regra é a competência definida na hora que a ação é registrada ou distribuída. Depois que definiu ali, não muda mais se acontecer alguma coisa depois. Tipo, o réu muda de endereço ou sai uma lei nova mudando regra de competência relativa. A ideia é dar estabilidade para o processo, para ele não ficar mudando de juiz toda hora. Certo, fixa no começo e não muda mais. Essa é a regra. Mas o próprio artigo 43 traz exceções. A regra não vale se o órgão judicial for extinto ou se mudar a competência absoluta depois que o processo começou. O exemplo clássico dessa segunda exceção é criar uma vara de família nova numa cidade que só tinha vara cível. Os processos de família que já estavam correndo nas varas cíveis, em geral, vão para a nova vara de família, porque mudou a competência absoluta pela matéria. Ah, faz sentido. E tem um caso especial que a jurisprudência do STJ reconhece, que é uma flexibilização disso nas ações de alimentos. Pensando no melhor interesse da criança, o STJ permite que, se o guardião mudar de cidade durante o processo, a ação pode ir junto para a nova cidade, para facilitar o acesso à justiça para a criança, sabe? Nossa, muito importante essa flexibilização nos casos de alimentos, né? Prioriza a criança. Ok, já vimos classificação, exceção, procedimento, princípio. Para organizar isso tudo, quais são os grandes critérios que a lei usa para definir a competência? Bom, a doutrina costuma agrupar em 3 critérios principais: objetivo, funcional e territorial. Objetivo, funcional e territorial. Vamos lá. O critério objetivo olha para os elementos da ação. Quem são as partes, o que se pede, por que se pede. Dentro dele tem a competência ratione persona, em razão da pessoa, definida pela qualidade das partes. O exemplo mais famoso é o artigo 109, inciso 1 da Constituição. Justiça Federal para julgar a causa da União ou varas da Fazenda Pública para estados e municípios. Ok, pela pessoa. Depois, ratione materia, em razão da matéria, definida pelo assunto, pela natureza da discussão, tipo vara de família, vara empresarial. Pelo assunto. E pelo valor da causa, definida pelo valor do pedido. O exemplo mais claro são os juizados especiais cíveis, até 40 salários mínimos da Lei 9.099. Pelo valor. Certo. E o funcional? O critério funcional não olha para a ação em si, mas para a função do juiz ou tribunal no processo. Aí temos competência por grau de jurisdição, quem julga o que em cada instância, por exemplo, o tribunal julga ação rescisória direto ou julga pela ação da sentença do juiz. Por instância. Competência por fase do processo, quem faz o que em cada etapa, exemplo, o juiz da sentença é quem toca o cumprimento dessa sentença. Por etapa. E competência pelo objeto do julgamento, órgãos específicos para julgar certas coisas, tipo o órgão especial do tribunal para julgar se uma lei é inconstitucional, IRDR, arguição de inconstitucionalidade. Ok. E o último, territorial. Critério territorial é baseado na geografia. A regra geral, no artigo 46 do CPC, é o domicílio do réu. Onde o réu mora. Isso. Mas tem regras especiais. Para ação sobre imóvel, a competência do lugar do imóvel, o Fórum Rei Citae, que está no artigo 47. Certo. E como isso tudo se liga com absoluta e relativa? O artigo 62 do CPC meio que resume: competência por matéria, pessoa e função, que vem dos critérios objetivo e funcional, é absoluta. Já a competência por valor da causa e território, do objetivo e territorial, é, em regra, relativa. Perfeito. Ficou bem claro agora como os critérios definem se é absoluta ou relativa. E você mencionou a competência pela pessoa e a Justiça Federal. Esse é um ponto que sempre dá nó na cabeça. Quando que o processo vai para a Justiça Federal? Essa é uma dúvida comum e super importante.
A base está no artigo 109 da Constituição Federal. Ele lista as competências da Justiça Federal na área civil. A mais comum é o inciso 1. Causas com a União, autarquias federais tipo INSS, IBAMA ou empresas públicas federais, Caixa, por exemplo, como parte autora, ré, assistente. União e entidades federais. Isso. Tem outras hipóteses, como causas entre país estrangeiro e município brasileiro ou causas sobre tratados internacionais da União, mas o próprio artigo 109 já tira algumas coisas. Falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral e do trabalho não são da federal. Certo. O CPC, no artigo 45, confirma isso e ainda inclui as fundações públicas federais e os conselhos de fiscalização profissional, tipo CREA, CRM, a OAB tem regra própria. A presença deles também leva o caso para a Justiça Federal. E a intervenção que você falou? Ah, sim. O artigo 45 também trata disso. Se uma dessas entidades federais pede para entrar num processo que está na Justiça Estadual, o processo vai para a Justiça Federal. E atenção, é o juiz federal quem decide se a entidade tem interesse mesmo para ficar no caso. Se ele achar que não, ele devolve para a Justiça Estadual, sem briga, sem conflito de competência. É o parágrafo 3º do artigo 45. Interessante essa dinâmica. E não dá para esquecer da competência delegada. O artigo 109 da Constituição, parágrafos 3º e 4º, junto com a Lei 5.010, que foi alterada recentemente pela Lei 13.876 de 2019, permitem que algumas causas, principalmente as do INSS contra segurado, possam correr na Justiça Estadual. Mas tem condições. Quais? São duas e tem que ter as duas juntas. Primeiro, a cidade onde o segurador mora não pode ter vara federal. Segundo, essa cidade tem que ficar a mais de 70 quilômetros da cidade com vara federal mais próxima. A regra dos 70 quilômetros. É exato. Se as duas condições baterem, a ação vai para a Justiça Estadual, mas o recurso sobe para o TRF, para o Tribunal Regional Federal. Essa regra dos 70 quilômetros é bem importante e mudou a prática. E tem mais algum caso específico? Tem um julgado importante do STJ, um recurso repetitivo, sobre faculdades particulares. O RESP 113444771. O STJ disse o seguinte: se a questão envolve algo que a faculdade faz por delegação do MEC, tipo registrar diploma, ou se for um mandado de segurança contra o diretor nessa função, aí é Justiça Federal. Agora, se a briga é só contratual, aluno contra a faculdade, mensalidade, problema no serviço, aí é Justiça Estadual. A não ser que seja mandado de segurança, aí volta para análise da função delegada. Uau, bem detalhado isso da Justiça Federal. Bom, voltando para a competência relativa. A gente viu que ela pode ser modificada, você falou de 4 jeitos: conexão, continência, vontade das partes pela eleição de foro e a vontade ou inércia do réu. Vamos ver cada uma. Vamos lá. A conexão está no artigo 55 do CPC. Acontece quando 2 ou mais ações têm um mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Se tem conexão, a regra é juntar os processos para julgar tudo junto no juízo que ficou prevento o que recebeu a ação primeiro. Para quê? Para evitar decisões diferentes sobre a mesma coisa. Para não dar confusão. Exato. A exceção é se um dos processos já tiver sentença. Aí não junta mais, como diz o parágrafo 1º do artigo 55 e a súmula 235 do STJ. E tem a conexão por prejudicialidade, no parágrafo 3º. Mesmo sem pedido ou causa de pedir igual, pode juntar-se a decisão de um afetar o outro. O exemplo clássico é juntar a ação de alimentos com a de investigação ou negação de paternidade. Entendi. E a continência? A continência, artigo 56, é tipo uma conexão mais forte. Tem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma ação, a continente, é maior e engloba o pedido da outra, a contida. A regra de julgamento, artigo 57, depende. Se a ação maior, continente, começou antes, a menor, contida, é extinta sem julgar. Se a menor começou antes, junta tudo para julgar junto. Certo. E a vontade das partes? Eleição de foro. Isso, a eleição de foro, artigo 63. As partes podem combinar num contrato escrito,
qual vai ser o foro, território ou valor para resolver briga daquele contrato. Mas atenção, teve mudança importante com a Lei 14.879 de 2024. Agora, essa cláusula de eleição de foro, além de ser escrita e específica, tem que ter pertinência. Pertinência? Como assim? O foro escolhido tem que ter a ver com o endereço de uma das partes ou com o lugar onde a obrigação tem que ser cumprida. Não pode ser um lugar totalmente aleatório. Essa exigência de pertinência é para combater a escolha de foros estranhos que muitas vezes acontecia em litigância predatória, sabe? Ah, para evitar abuso. Exatamente. O juiz pode até reconhecer que a cláusula é abusiva de ofício, antes de citar o réu. Depois da citação, aí é o réu que tem que alegar na contestação. E a lei nova colocou o parágrafo 5º no artigo 63, dizendo que entrar com ação em juízo aleatório, sem ligação nenhuma com as partes ou o negócio, é prática abusiva. Aí o juiz pode mandar o processo para o lugar certo de ofício. Nossa, essa mudança parece que vai dar o que falar. E o último jeito de modificar a competência relativa? É pela vontade do réu, ou melhor, pela inércia dele. Como a gente já falou, a competência relativa tem que ser alegada pelo réu na contestação, artigo 65. Se ele não fala nada, acontece a prorrogação da competência. Aquele juízo vira competente e pronto. O réu não pode reclamar depois. E lembrando, o juiz não pode fazer nada de ofício aqui, pela súmula 33. Fechou então as formas de modificação. Mas e quando a briga pela competência é entre juízes? Um diz que é ele, o outro também, ou nenhum dos dois quer o processo. Aí é o conflito de competência. Isso mesmo. O conflito de competência está lá no artigo 66 do CPC. Acontece quando 2 ou mais juízes se acham competentes, conflito positivo, ou 2 ou mais se acham incompetentes, conflito negativo, ou quando eles discordam sobre juntar ou separar processos, por conexão, por exemplo. E quem pode iniciar esse conflito? O artigo 951 diz que pode ser qualquer das partes, o Ministério Público ou o próprio juiz, mandando um ofício para o tribunal que vai resolver. O procedimento básico, artigos 953 a 957, envolve um relator no tribunal, que pode mandar parar o processo principal, no conflito positivo, ouve os juízes e decide quem é o competente. E tem uma regra de boa-fé no artigo 952. A parte que já alegou incompetência relativa no processo não pode depois criar o conflito sobre isso. Faz sentido. E quem julga o conflito? Depende de quem está brigando. Por exemplo, conflito entre STJ e outro tribunal. Quem julga é o STF. Conflito entre juiz federal e juiz estadual. É o STJ. Agora, conflito entre juiz federal e juiz estadual na competência delegada, tipo INSS, aí é o TRF da região. Caramba! Que viagem profunda por jurisdição e competência. Vamos tentar um resumão rápido? Vimos a diferença-chave: absoluta interesse público, matéria, pessoa, função, não muda por acordo, juiz vê de ofício, e relativa, interesse privado, território, valor, pode mudar, réu tem que alegar. Isso. Vimos exceções importantes, como na possessória e nos juizados da fazenda, onde critérios relativos viram competência absoluta por força de lei. Falamos de como alegar a incompetência, das consequências, remessa como regra, extinção nos JECs para territorial e do aproveitamento dos atos do juiz incompetente, translatio iudite. Abordamos os princípios. Competens, o juiz decide sobre a própria competência, e perpetuatio jurisdictionis, a competência fixa no início, salvo exceções de supressão do órgão ou mudança na absoluta, e a flexibilização nos alimentos. Passeamos nos critérios: objetivo, pessoa, matéria, valor, funcional, grau, fase, objeto e territorial, domicílio do réu, lugar do imóvel e como eles se ligam à divisão absoluta e relativa. Detalhamos a Justiça Federal, com as hipóteses da Constituição, do CPC, a intervenção federal, a competência delegada com a regra dos 70 quilômetros e o caso das faculdades. E fechamos com as formas de modificar a competência relativa: conexão, continência, eleição de foro,
com as novas regras contra abusos e a prorrogação pela inércia do réu. E, por último, o conflito de competência, quando os próprios juízes discordam. Foi bastante coisa, né? Mas esperamos que tenha clareado as ideias aí para vocês, seja nos estudos ou na prática. A gente agradece demais a companhia Nós um Direito Direto e não esquece, segue a gente, avalia com 5 estrelas, compartilha com os amigos, concurseiros e bora conversar lá no Instagram, @Direito Direto Podcast. A participação de vocês é show. Para a gente terminar, queria deixar uma provocação no ar. Essas regras todas de competência, com critérios, exceções, princípios, modificações, formam um sistema bem complexo, né? A pergunta é, será que essa complexidade toda é um mal necessário para ter segurança jurídica, para tentar achar o juiz certo para cada caso, para distribuir o poder? Ou será que, às vezes, ela acaba virando uma barreira, um jeito de complicar o acesso à justiça? E pensando nessas mudanças recentes, como a do artigo 63 do CPC, sobre eleição de foro, com essa exigência de pertinência, de reprimir o juízo aleatório, será que isso vai mesmo funcionar na prática para combater a litigância predatória? Fica aí para a gente pensar. Excelentes pontos para a gente continuar matutando. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente se encontra no próximo episódio do Direito Direto.